De volta a mais um tema para debate por aqui. Te contamos que um mal-estar foi causado no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, depois da decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, de cobrar explicações sobre o vídeo de Jair Bolsonaro feito com inteligência artificial. Ministros do TSE apontam interferência e pressão do colega. Moraes afirmou na decisão que os esclarecimentos da defesa do ex-presidente seriam cruciais para verificar se houve flagrante desrespeito à legislação eleitoral por Flávio Bolsonaro e pelo Partido Liberal. A avaliação feita sob reserva por integrantes do TSE é que essa discussão tem que ser realizada pelo próprio tribunal e não pelo STF. A ordem de Moraes ampliou a disputa nos bastidores entre uma ala do STF e uma do TSE. Ministros afirmam reservadamente que este não é um caso isolado e que já ocorreram outros episódios que eles acreditam ser eleitorais e passaram a ser debatidas no STF. Vamos voltar ao debate. Cardoso, Moraes realmente invade a competência do TSE nas eleições? Juliana, eu achei muito estranha essa colocação de invasão de competência, vi na imprensa hoje, e infelizmente os ministros, se falaram isso, ou o que falaram isso, fizeram em off, porque não dá para saber quem falou. Porque seria muito importante dialogar com esses ministros, dizendo por que eles acham que interfere na área eleitoral. Nós não precisamos dar muito trato à imaginação, nem à reflexão jurídica, para saber que um mesmo fato ele pode ter repercussões no âmbito criminal e no âmbito eleitoral. Ora, Jair Bolsonaro está condenado. Tem restrições que foram fixadas em âmbito penal pelo Supremo Tribunal Federal, relator do processo Alexandre de Moraes. Na medida em que um vídeo feito por inteligência artificial é divulgado, se ele consentiu, ele, Jair Bolsonaro, que isso fosse feito, ele infringiu as cautelares. Isso não é uma questão eleitoral, isso é criminal, de execução de decisões da justiça dadas pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo é exercer a sua competência para zelar o cumprimento das condições das cautelares. E indagou, olha, o Jair Bolsonaro, você sabia que o seu filho ia fazer isso outra vez? Ou seja, já não basta a carta, agora vai fazer de novo? Ele está fazendo o quê? Tratando de matéria eleitoral? Não, está tratando da sua decisão que impunha condicionantes em plano criminal. A repercussão deste mesmo fato em campo eleitoral, este sim é problema do TSE. E este sim vai debater. O fato do ministro Alexandre de Moraes ter feito o que fez caracteriza estrito cumprimento da sua competência. Se ele é o juiz que fixa certas condições e as condições podem ter sido desrespeitadas para o cumprimento de uma pena, ele tem que arguir. Isso não tem nada a ver com justiça eleitoral. Isso tem a ver com a sua competência criminal. Agora, se eventualmente houve um abuso de poder político, se eventualmente a candidatura de Flávio Bolsonaro, por seu comando ou de alguém ligado a ele, cometeu ilícito eleitoral, não, isto sim tem a ver com a justiça eleitoral. Por isso que me espanta muito, sinceramente, esse tipo de afirmação, que, repito, se ela efetivamente... Eu tenho até dúvida se ocorreu realmente, porque não é possível que um ministro do Tribunal Eleitoral, um jurista, faça uma confusão dessa natureza. É indiscutível que um mesmo fato tem repercussões em áreas diferentes, inclusive com autonomias de apuração e de sancionamento. Pode haver um delito eleitoral sem que tenha havido um delito criminal neste caso. Se não ficar provado que Jair Bolsonaro sabia que o seu filho fez ou que faria, não há delito criminal, mas pode haver o delito eleitoral de Flávio Bolsonaro. Onde está o problema se um juiz, no exercício da sua competência, como fez Alexandre de Moraes, indaga ou tenta apurar se houve participação do réu no descumprimento de eventuais sanções? Ele tem o dever de fazer isso. Isso não é intimidação da parte eleitoral. A parte eleitoral se apura com independência. E mais, na parte eleitoral, o apurado não é Jair Bolsonaro, o investigado é Flávio Bolsonaro. Portanto, quem fez esta confusão, eu sei lá por que fez, mas do ponto de vista jurídico, a questão é tão clara, tão cristalina, que me parece até difícil que um ministro tenha veiculado realmente uma opinião nesse sentido, ou não tenha havido uma má interpretação do que ele disse. O Toledo, Moraes invade a competência do TSE? Bom, primeiro deixar claro que eu não duvido da imprensa. Eu acredito que ela escuta, ela ouve e tem o direito de garantir a sua fonte, principalmente se a fonte pediu o anonimato. Então eu não vou pré-julgar e determinar que a imprensa está sendo leviana e colocando na boca de um ministro algo que ele não falou. Eu parto do pressuposto de que falou.
E fala um ministro com a mesma autoridade que tem o ministro Alexandre de Moraes para poder fazer o que faz. A questão aqui de invasão de área não é nenhuma novidade. Desculpa a sinceridade aqui, mas o ministro Alexandre de Moraes tem no seu repertório várias e várias invasões, e não só nessas competências. Talvez ele ainda entenda ser presidente do TSE, como foi na outra eleição. Nessa aqui, ele não é presidente do TSE. E lembrando que o TSE vai ter pela frente, talvez, a eleição mais desafiadora de todos os tempos. Já comentei isso aqui, reforço, porque o uso da inteligência artificial, ela traz uma linha tênue na hora de fazer os seus julgamentos, porque a quem devemos julgar e punir quando um vídeo é feito com inteligência artificial? Aquele que supostamente recebeu o benefício, aquele que fez, aquele que está sendo utilizado dentro daquela sua imagem. E vou discordar claramente do Cardoso no aspecto da invasão, separando o criminal do eleitoral, porque quando fez as suas observações, o ministro Alexandre de Moraes deixou claro que houve um problema da autorização dada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para que fosse utilizado, e aí uma questão eleitoral, o partido do candidato Flávio Bolsonaro teria que se justificar com a utilização indevida da imagem do ex-presidente. Isto é uma discussão eleitoral, sim. No âmbito exclusivo do criminal, trata-se a primeira parte. Mas é impressionante o arrombo e verdadeiro interesse que o ministro Alexandre de Moraes tem nesse tipo de causa. Agora, é importante que aquilo que está sendo visto pela sociedade brasileira já há algum tempo, agora começa a incomodar os seus pares. Porque, reforço, não tem motivo nenhum para acreditar que a imprensa esteja confabulando com parte A ou parte B. E partindo do pressuposto que um igual, um par, alguém que é um colega do ministro Alexandre de Moraes, tem uma visão jurídica tão clara sobre uma invasão de competência e propriedade, então para mim está muito claro que pelo menos cabe a discussão e a análise sobre isso. Agora, a Corte está vendo interferência em algo que há muito tempo a população brasileira e a imprensa já comenta. Esse tipo de intervenção, infelizmente, não é pontual, específica e nova. Ela acontece com certa frequência. Basta analisar com um pouco de parcimônia, nenhuma paixão, nenhum dos lados, e ver que os assuntos se misturam muito na mesa do ministro Alexandre de Moraes. Então, talvez por já ter passado pelo TSE, presidido o TSE, entenda que lá ainda está. Não. O ministro Alexandre de Moraes, o senhor está no Supremo Tribunal Federal e as competências eleitorais cabem a outro tribunal nesse ano. Não, senhor.